Doutor Roger, eu estou inaugurando aqui uma rodada de perguntas muito breves, até porque o programa já caminha para o final. Uma mulher que já tem 3, 4 filhos, meninos, e que queira ter uma menina, ela pode? É possível se fazer isso em laboratório? Como fica essa questão em termos éticos? Não sei se é possível. Por favor, breves respostas também. Eu pergunto o seguinte, um casal que tem 3 ou 4 filhas ou filhos, será que ele não tem o direito, porque a ciência dá a condição para ele de fazer uma biópsia e determinar um embrião masculino ou feminino? Será que ele não tem o direito de balancear a família dele? Lógico que tem. Segundo, esse homem que tem 3 ou 4 filhos ou filhas, ele já tem uma tendência de ter o espermatozoide mais direcionado para um jeito ou para o outro. Então, até quando que ele vai ter que ficar aumentando a família dele indiscriminadamente para ter um filho homem ou mulher? E às vezes, eu que tenho origem árabe, dentro da comunidade árabe, judaica, siciliana, etc., o homem, ter um filho homem é extremamente importante. Você imaginou um casal onde o homem, no aspecto até religioso, ele tem 4 mulheres, ele quer ter um filho homem, por que não? Ou vice-versa. Ou vice-versa, a mulher que está sozinha, tem um monte de homem dentro da casa dela, ela fala, eu vou ficar sozinha, porque todos vão embora, eu vou ficar sozinha. Eu quero uma mulher para ser mais companheira minha no futuro, com seus filhos, etc. Então, eu acho que é absolutamente possível e até a ciência está aí para esses tipos de casos. Não para um primeiro caso que chega lá, primeiro filho, eu vou fazer a determinação de sexo, absolutamente não será feito. Deputado Fausto Figueira, uma breve pergunta para uma breve resposta. Existe em esterilidade um componente psicológico. É comum casais que não têm filhos adotam filhos e depois dos filhos adotados passam a ter filhos naturais. Como a clínica do senhor aborda essa questão psicológica diante deste trauma de não ter filhos e essa possibilidade existir? Olha, em primeiro lugar, eu abraço muito o casal e coloco muito a responsabilidade para mim quando eles começam o tratamento comigo. Eu sempre digo, agora o problema de filho é meu, com quem dizendo, se tranquilizem um pouco. Mas dentro da clínica tem uma psicóloga que dá apoio de suporte, não para fazer psicoterapia, mas para suportar os casais com mais ou menos emoções. E essa possibilidade por que ocorre esse tipo de problema de casais? Existe um problema que você sabe, que a endometriose, que eu acabei de dizer, ela pode ser um fator, o ovário policístico pode ser outro. E tem muito da influência do estímulo da hipófise, que é a glândula que bombardeia o ovário a produzir os óvulos. Então, isto está muito relacionado ao estresse. Então, passado isso, muitas vezes a função da hipófise vai bombardear esse ovário em melhores condições. Deputada Célia Leão, rapidamente. Acho que o nosso tempo quase acabou, é muito rapidinho, mas diz que o anel de Júlio César tinha um escrito, que ele todo dia lia, que ele lia e estava escrito, isto também vai passar. Ou seja, a vida é um contínuo, passa rapidamente. O senhor, como cientista, poderia confirmar essa afirmativa de que a ciência, queira a humanidade ou não, a pesquisa, queira a humanidade ou não, ela vai passar na frente, inclusive da religião? Quer dizer, ela está indo, está aumentando, está melhorando, está conquistando, não tem jeito de pará-la. Deputada Célia, sem dúvida. Eu posso lhe dizer que o clone de reprodução, o ser humano nascido pela clonagem, também vai acontecer um dia. Isso faz parte da direção da ciência. Agora, sempre nós temos que ter respeito, nós temos que ter o cuidado ético daquele momento. Não é? Quando eu falo que embrião não é vida, mas a gente tem que ter o cuidado com aquele embrião. Nós não podemos brincar com aquilo. Sem dúvida, a gente tem que ter o componente de respeito e de ética, mas sempre pensando que a ciência vai atravessar e vai chegar. Deputado Valdomiro. Bom, para terminar, uma pergunta prática também que eu acho que é interessante para os nossos telespectadores é o seguinte. Qual o percentual, na verdade, da infertilidade masculina na sua clínica comparada com a feminina? Nós sabemos que um grande fator de infertilidade masculina é a falta de mobilidade dos espermatozoides, tá certo? E se com a idade, quer dizer, com o indivíduo ficando mais velhos, isso pode ou não afetar a mobilidade dos espermatozoides produzidos pelo mais velho? Muito bem. Eu posso lhe dizer que não é só na clínica. Hoje é sabido que o homem participa praticamente em igual condição percentual de causa do que a mulher. Antigamente se pensava só que era mulher. Hoje repartiu-se. A mulher, acho que lutou tanto pela independência dela que ela conseguiu até fazer com que o homem fosse responsável pela infertilidade em igual condição.
A motilidade do espermatozoide é um fator importante de causa, e quando é muito intensa, os resultados de recuperação naturalmente ou por tratamento são muito baixos. À medida que os anos avançam, o homem perde um pouco da sua motilidade pela qualidade do ejaculado, da própria próstata. A vida moderna também é causa disso? Estresse, cigarro? Também, sem dúvida. Tanto é que uma das coisas que nós recomendamos é a prevenção da infertilidade para os jovens. Drogas, bebida, o tipo de vida que leva, fumo, tudo isso são causais do futuro. Então, o homem também, com a próstata que vai aumentando, vai se inflamando ao longo dos anos, pode diminuir pela qualidade do líquido ejaculado, que traz o espermatozoide, pode diminuir a motilidade do espermatozoide ao longo dos anos. Vida sedentária, profissões, por exemplo, como de motorista, pessoa que fica sentada, ou isso é mito? Essa história do motorista, antigamente falava-se isso, porque os ônibus, os caminhões tinham um motor aqui na frente e esquentava muito o banco do sujeito. Hoje não. Então o motorista pode trabalhar à vontade que ele vai ser fértil.